Já percebeu que nas festas de fim de ano parece que as crianças ficam mais desorganizadas e agitadas? Isso ocorre por 4 questões. Número 1, a rotina. A rotina da criança, em geral, acaba mudando. Então, dentro do possível, mantém algumas coisas. Sono, alimentação e gasto de energia. Segundo, aquela confusão ali de gente. Então, tem muita gente, às vezes, ali na casa da criança, ou ela sai dali para um outro ambiente com muita gente, muito estímulo, e isso agita mais ainda a criança. 3, expectativa alta. Porque muitas vezes tem uma viagem, alguém vai chegar, ela vai ganhar algum presente, alguma coisa na casa vai ser mudada, né? Por exemplo, as decorações, isso atrai muitas crianças, né? Então, essa expectativa alta acaba deixando as crianças mais ansiosas, não sabendo direito lidar com isso por conta da imaturidade desse cérebro. E o último, que eu já falei lá dentro da rotina, é a questão de mudança, principalmente de sono e alimentação. Então, a gente às vezes deixa demais, não, é época de Natal, é fim de ano, só dessa vez. Libera muito doce, por exemplo, muito processado. Isso altera a nível de cérebro essa criança. Já parou para prestar atenção que quando a criança consome muito doce, ela fica extremamente ligada? Então, talvez não é uma boa a gente liberar assim totalmente. Ainda é bom manter, sim, esse controle, regular então a quantidade de doces, de processados que essa criança vai comer, porque a saúde continua, né? O Natal vem e passa, a festa de fim de ano vem e passa, férias vem e passam, mas a saúde dela permanece. Então, às vezes a gente pensa, é só um pouquinho. Mas não, a longo prazo, e isso daí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E essa questão de sono, muitas vezes a gente mantém ali no ritmo da vida, enquanto as crianças estão estudando, mas quando chega esse período de festas, de férias, a gente acaba deixando a criança madrugada dentro, acordada, e isso altera demais as crianças. Então é muito importante a gente rever essas questões se nós estamos preocupados com essa questão de agitação demasiada nesse fim de ano, além do que isso é saudável. Nós adultos, se nós não temos o nosso sono regular, a gente já não fica legal. Imagina as crianças que estão ainda em processo de desenvolvimento e têm um cérebro imaturo. E aí lembre-se que quando o corpo não se organiza, isso aparece no comportamento. E aí às vezes a gente vai colocar a culpa todinha ali no comportamento, mas antes a gente tem que prestar atenção nessas questões. Como que está a rotina? Como que está o ambiente? Como que está essa questão de sono e de alimentação? E como que está essa questão de expectativa da criança? Então a gente presta atenção nessas coisas relacionadas ao corpo dela e, consequentemente, no comportamento a gente vê esse resultado. E antes de eu continuar esse conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, sou profissional de educação física e psicomotricista. Se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, seja muito bem-vinda, é bom ter você aqui. Pensando nessa questão de agitação e questão de desorganização corporal, eu trouxe então aí 5 dicas de brincadeiras, já que o mundo da criança é o brincar. Então a gente usa o brincar para regular esse corpo. 5 brincadeiras para ajudar essa criança a regular-se corporalmente. Primeira sugestão, empurrar a parede. Ai, que besteira! Mas a ideia é que é uma atividade proprioceptiva. E toda atividade proprioceptiva é algo de regulação corporal. Então, fazer de conta que vai empurrar para derrubar essa parede, e você não precisa ter nada. Não só empurrar a parede, porque a ideia de empurrar a parede, a gente está pensando em pressão profunda, né, nesse corpo. Mas pode ser empurrar a parede, pode ser enrolar a criança em uma coberta. Então, tudo isso que traz pressão para esse corpo. Pegar uma almofada e apertar contra o corpo dessa criança. Mas, gente, calma, tá? De uma forma brincando, não é nada aí que não seja saudável para essa criança, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões de apertar, de profunda pressão nesse corpo. Até um abraço também pode ser. Mas se você escolher a parede, brinca com essa criança de forma lúdica, de que vocês são muito fortes e vão empurrar para derrubar, e fica ali brincando, não faz de conta com essa criança que com certeza ela vai continuar ali brincando. Você pode fazer, contar um certo tempo, dá uma respirada e volta de novo para empurrar. Segunda sugestão, a ideia desse daqui é uma movimentação corporal. Você pode imitar personagens que a sua criança gosta, imitar a forma como eles andam, ou
pode pegar os animais. Então andar como um elefante anda, andar como um urso, como um leão, ou pega um personagem que a criança gosta, né, o Flash, que é super rápido, aí pega um outro que não é tão rápido, que é mais lento, para a gente trabalhar essa questão de domínio do corpo, quando é rápido, quando é devagar, quando é um meio termo, enfim. Então você pode escolher aí também tanto o personagem como imitar o animal. E lembrando que a proposta da atividade é ter essa movimentação de várias formas diferentes corporais. 3. Aqui o objetivo é ter gastos de energia e organização corporal. Então pensa tudo aí que leva essa criança a cansar. Um item que com certeza você deve ter por aí, almofadas. Ou você pode substituir por outra coisa. Então a ideia é pular por essas almofadas. Ou você pode ir colocando uma almofada sequencialmente uma na frente da outra, a criança vai pulando de uma para outra. Aí você pode brincar de deixar elas mais próximas, mais afastadas, mas lembre-se que a ideia é fazer a criança cansar. Pode também usar essas almofadas, então colocar uma almofada, então a criança vem correndo e ela tem que pular por cima, aí coloca 2 almofadas que vai ficando mais alto. É legal você pensar essa atividade num ambiente que vai ser seguro fazer isso com a criança. Porque a almofada, dependendo do tecido que tiver ali, se a criança pisar em cima, ela pode deslizar. Então é bom que nós pensemos nessa questão de segurança, mas você que já acompanha o meu canal, você sabe que esse negócio de proteção demais corporal também não é saudável, né? Então a gente tem que ter um meio termo para isso. Mas a ideia aqui é gastar energia. Se a partir dessa atividade você pensou em outra, legal, faz também. 4ª sugestão, a proposta aqui é objetivo vestibular e para trazer uma calma para essa criança. O vestibular tem relação com o equilíbrio. Então, qual é a ideia da atividade? É rolar. Rolar no tapete ou rolar no colchão. Se for rolar no colchão, o colchão estando em cima da cama, nós é que temos que pensar na segurança novamente, né? Então, tomar cuidado com as beiradinhas, informe para a criança, ou ali embaixo vai ter um outro colchão, ou se você quiser cata esse colchão, coloca no chão, para a criança fazer essa brincadeira de rolar. Então, tudo que traz essa questão de rolamento, de giro, a gente vai trabalhar essa questão vestibular. E isso traz, sim, uma questão de calma, de tranquilidade, porque a atenção tem relação com o equilíbrio, com o sistema vestibular, né? Então, tem essa relação de controle de si mesmo, por isso a calma, tá? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Então, tudo que você pensar que tem a ver com rolar, com girar, vai ser legal para ajudar aqui nessa questão vestibular e de calma. E a 5ª e última tem a ver com atividades sensoriais e de relaxamento, de regulação. Pode ser que os adultos não gostem muito de fazer atividades sensoriais, porque traz bagunça, segundo o mundo adulto, dá sujeira, mas vocês já prestaram atenção que todas as atividades que têm a ver com sensações, com sensorial, faz com que a criança fique muito tempo envolvida? Por exemplo, brincar com a água. Ela fica muito tempo ali envolvida. Então você pode usar brincar com a água, você pode usar a massinha, uma massinha comprada, uma massinha feita em casa. Inclusive tem uma massinha que eu indico demais porque ela não é tóxica para as crianças, é feita de questões alimentícias. Então se você for usar com crianças de 2 anos que ainda está ali naquele período de pôr na boca, você pode relaxar porque está tudo bem. Não quer dizer que a gente não vai ensinar que massinha não é feita para pôr na boca. Tá? É só se por acaso acontecer. Então vou deixar o link dessa massinha na descrição caso te interesse. Mas você pode fazer a sua massinha em casa, com farinha de trigo, com óleo, com corante alimentício, ou então com a casca de cenoura e beterraba. É só a gente colocar lá no Google, como fazer massinha caseira, que você vai achar várias receitas que você pode fazer também, ou as prontas. Outras coisas sensoriais que você pode pensar também, a natureza, gente, que a gente não precisa fazer nada, é só levar a criança e deixar ela ali brincar com a terra, com a pedra, com grama, com folhas, com gravetos, maravilhoso, já está pronto, é só disponibilizar para a criança brincar. Então dá uma repensada nisso, pode ser? Pensa um pouquinho, vai dar uma sujeira, gente, depois uma água, um sabãozinho, tá tudo certo, né? Vai ser outra atividade sensorial que essa criança vai fazer. Sensorial traz muita regulação. Tá? Ajuda demais essa criança. Então, pensa aí um pouquinho, vale a pena. A questão de a gente lidar melhor com essa sujeira
em relação do que a criança vai estar envolvida e vai ter de benefício corporal para ela e também emocional. E como que eu sei quando que eu uso essas atividades? Primeiro que a atividade em geral é sempre bom para a criança, né? Mas, como eu também já falo muito no meu canal, o ócio também é maravilhoso. Não ter nada para fazer é maravilhoso para estimular a criatividade. Mas, especificamente pensando em fim do ano, férias, toda essa agitação aí que as festas trazem, você pode fazer alguma dessas atividades antes de começar todo o Paranauê das comemorações, do jantar de fim de ano. Você pode fazer quando a visita vai chegar, então os parentes ainda estão chegando aí, então já faz essas atividades com a criança para ir trazendo estabilidade para ela, para ajudar ela a regular com essa ansiedade, porque ela está sabendo que está chegando, né? E também você pode fazer quando você perceber desorganização corporal dessa criança. Então a criança está irritada demais, está muito agitada, está chorando à toa. Isso indica desregulação corporal. Isso está falando que a criança já passou do limite dela. Então, trazer essas questões sensoriais ajuda pra caramba. Às vezes, só pegar ela no colo e dar um abraço bem apertado, que é aquela atividade de pressão profunda, já é o suficiente para ela. Levar ela para um banho morninho, fazer uma brincadeira ali com aquela água, já é o suficiente para essa criança. Né, já está sendo bom para ela. Às vezes é porque a rotina daquele dia foi péssima, o sono dela está desregulado. Então, bora levar ela para dar uma descansada, para ajudar. Porque movimento, ele é prevenção. A gente precisa olhar com mais atenção para essas questões corporais e não só para a questão comportamental, porque a falta de estímulo corporal aparece em comportamentos difíceis. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Lembrou de uma família que também precisa saber disso? Compartilhe com ela. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!